Fernando Henrique vai falar logo a seguir, depois do Alan, sobre o mercado de carne de frango. Agora a gente vai conversar com o Alan Maia. O Alan vai falar sobre o mercado de carne suína, terá um tempo dividido com o Fernando, que vai falar com o mercado de frango, e, em função disso, nós teremos, então, uma palestra de 45 minutos. Peço que os dois dividam esse tempo para ter as maiores informações possíveis desses dois mercados. Então, após a vinheta, a gente começa com o Alan, falando sobre o mercado de carne suína. Posteriormente, o Fernando fala sobre o mercado de frango e, ao final da palestra, retornamos com as perguntas e respostas. As dúvidas que vocês que estão participando do evento tiverem, mandem no chat, que eu repasso ao Fernando e também ao Alan. Bom dia, Alan, tudo bom? Bom dia, Dylan, tudo tranquilo? É um prazer participar aqui do Safras AgroWeek. Tudo contigo, então, Alan. Cerca de 20 minutos, um pouco mais, para a gente esclarecer esse mercado aí. Se bem que a gente tem ainda um tempo a mais, fica à vontade, cerca de 25 minutos para a gente falar sobre o mercado de carne suína. Tá legal, então vou falar sobre o mercado suíno, né? Não é notícias tão animadoras assim, mas são importantes. Vamos colocar aqui minha apresentação. Vocês estão enxergando? Sim. Ah, legal. Então vamos começar aqui. O tema de hoje é tendências e desafios no Brasil e no mundo para 2023. O resumo da nossa apresentação aqui vai se passar por esses tópicos: disponibilidade doméstica brasileira de carne suína, que seguirá elevada em 2023, custo de produção continuará em patamar elevado, e isso pesa sobre as margens da atividade. O cenário econômico e consumo: exportação brasileira deve continuar apresentando bom desempenho em 2023, mas sem grandes expansões. Produção chinesa já se recuperou da peste suína africana, e a China reduzirá o seu ímpeto importador. Então, o primeiro ponto aqui da nossa apresentação é lembrar o que aconteceu no passado para ver o que vai acontecer no futuro. Em 2018, a China passou pela peste, começou a apresentar os primeiros casos de peste suína africana, e isso acabou afetando a dinâmica do mercado global do setor, né? O que aconteceu? Com o declínio da oferta lá na China, todos os grandes players do setor começaram a expandir produção. No Brasil não foi diferente. A gente vê aqui, ó, que o suíno vivo em Santa Catarina começou a se recuperar com as exportações e gerando margens positivas aqui em 2019. Com isso, o setor já começou a expandir a produção. Aqui o nível do custo de produção, ele ficou num nível estável até, ó, e aqui possibilitou aqui o aumento de margem e a expansão da produção. É natural, né, quando o setor está lucrativo, a busca desse incremento de produção para capturar mais receita. E o que acontece? Em 2020, a China começou a pagar preços astronômicos, né, na carne suína, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E com isso, o preço ali em 2020 da carne suína no Brasil, ela, tipo, fogueteou, né? Foi para o espaço aqui. Só que o setor não se atentou que o custo de produção também estava subindo forte. Houve expansão de produção muito grande aqui de 2019 para 2020, e só que o setor não se atentou que o custo de produção também estava muito, muito alto, né? Nesse período aqui, a margem aqui ficou em R$3 por quilo de suíno, né? Lá por outubro de 2020. Apagou, jogou uma nuvem ali de fumaça no custo, e o setor simplesmente expandiu aqui no Brasil, o que acabou gerando essa crise que a gente está vendo agora. Já na virada de 2020 para 2021, o suíno não conseguiu se manter ali nos patamares altos. A China já começou a sinalizar para expansão de oferta, né, se recuperando da peste suína africana, e ele renegociou na época ali os
contratos, né, com o Brasil de exportação, e com isso os preços no Brasil começaram a cair, junto com o preço de exportação. E o custo continua elevado, até hoje continua em expansão, ó, como a gente vê aqui nessa linha azul. Ó. Em 2021, foi o pior momento aqui da suinocultura brasileira, né? Ainda está no meio da crise aqui, você pode ver que a margem está longe de fechar aqui, está na casa de R$ 1, né, o custo em Santa Catarina para o preço que está sendo negociado, né? Isso aqui é no mercado independente. Logicamente que tem suinocultores que eles têm seu nível de custo ali dentro de casa mais baixo, né? Por questão de produtividade, mas no geral, do independentes em geral aqui, a margem segue muito negativa. Então, mesmo com o aumento de preços aqui desse segundo semestre, como você pode ver aqui, ó, tá longe de fechar a conta aqui ainda no setor no Brasil, no Santa Catarina, aqui no Brasil também, né? Então, é isso. Vamos passar para o segundo slide aqui. Aqui temos a relação de troca da arroba suína com milho em São Paulo. A gente pode ver que aqui, ó, que em 2020, no segundo semestre de 2022, a relação de troca até está melhorando. O milho em São Paulo não arrefeceu, se deu basicamente pelo aumento do preço do suíno. Só que, ó, a gente vê que aqui ó, a relação de troca está em 1,5. O que quer dizer? Que uma arroba do suíno vivo está comprando uma saca de milho. E o setor alega que para a conta estar saudável deveria estar em 2,5. A gente pode ver que aqui ao longo dos últimos 2 anos, aqui vai fechar 2 anos em breve, né? A relação de troca não está dando, né? Está um cenário de desconforto. E no Rio Grande do Sul, a situação ainda é pior. Ó. A relação de troca em São Paulo era 1,5, Rio Grande do Sul 1,3. Ao que se deve isso? Rio Grande do Sul é um grande produtor de suíno e, com isso, tem mais oferta no seu mercado, né, de carne suína. No outro lado, o milho lá está caro. O Rio Grande do Sul é importador de milho nesse momento. Há muito pouca oferta de diferido nesse momento. E temos problemas de logística, de frete, e o milho está chegando muito caro no Rio Grande do Sul. Por isso, a relação de troca cai aqui no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina é basicamente a mesma ideia. Está em 1,3, né? Então, basicamente, não é só subir o suíno, né? O suíno não vai subir acima de R$ 12 para trazer essa conta aqui. O setor precisa se organizar na questão de produção, só que, do mesmo modo, não vai fechar a conta, né? O cenário de custo ainda está complicado, temos um cenário ainda desafiador na questão do milho para os próximos meses. A safra de verão provavelmente entraria preços altos para o milho. Temos a logística da soja, que vai demandar muito, né? Vai ter pouco espaço para escoamento do milho, né? Então, o cenário é difícil aqui ainda nos próximos meses na questão do milho. Aqui temos a evolução do preço médio do suíno vivo no Centro-Sul. A gente vê que em 2021, o suíno vivo praticamente não saiu do lugar, ele andou de lado, e com a passagem para 2022, o preço desabou. A gente pode ver isso lá naquele gráfico de custo, que é aquela margem, a margem ficou muito negativa, a boca ali aumentou muito. O preço vem se recuperando aqui, atingiu o mesmo patamar ali do outubro do ano passado agora, só que a conta não fecha. O setor não está trabalhando em redução de produção. A gente vê um cenário complicadíssimo, apesar do cenário bastante negativo, a gente vê que vários dependentes estão desistindo da atividade, houve quebras e tudo mais. Por outro lado, as integradoras e as grandes indústrias, elas não estão reduzindo e também ampliando um pouquinho de produção. Isso acaba dificultando a retomada do preço, né? O Fernando mostrou na palestra do Boi como que está a evolução dos preços, né, da carne bovina, do dianteiro, do traseiro
e da carcaça suína do frango. A gente vê aqui que a carcaça suína até está melhorando ao longo aqui de 2022, só que não faz frente ao que ao setor precisa, e em alguns momentos do ano, que ó, esse spread aqui contra o frango congelado, ele atingiu patamares bastante estreitos, né? A gente vê que no histórico aqui, lá em 2020, quando a suinocultura ainda estava gerando lucro, olha o spread que a gente tinha aqui da carcaça com frango. Normalmente, esse spread aqui tende a ser mais ou menos essa faixa aqui, ó, esse espaço aqui não tão estreito. Agora está conseguindo recuperar um pouco, aqui agora o frango congelado está caindo um pouco no mercado interno aí, com avanço do alojamento, o Fernando vai abordar melhor, e a carcaça suína está melhorando. O que acontece é que a demanda no final do ano, agora nesse final do ano, melhorou um pouco, as indústrias estão se preparando ainda para o fechamento do ano, isso ajuda a carcaça, mas o cenário também não é muito animador. Já a partir de dezembro, ali pela entrada da segunda quinzena, esse cenário já começa a reverter. As indústrias já estão posicionadas e com isso o fluxo de compras já diminui ali na segunda quinzena de dezembro. E passando para janeiro, quando a demanda interna já arrefece, o cenário torna-se mais complicador ainda, né? Então, a gente tem um cenário bastante difícil à frente. Aqui temos o gráfico da relação de troca do frango congelado para a carcaça suína. A gente vê que ao longo dos últimos ali 2 anos e meio, a relação de troca está caindo. O que acontece aqui que o frango congelado subiu de preço, a carcaça suína caiu de preço aqui com o aumento da oferta, a oferta de carne suína no mercado nacional está muito alta ainda, e apesar da atratividade aqui, ó, podemos ver que aqui para 1 quilo de carcaça suína equivale a 1,3 quilos de frango congelado. É um patamar muito baixo. Isso que a carcaça está subindo aqui já a partir desde abril, né? Então, quer dizer que a oferta de carne suína no mercado brasileiro está muito alta. O frango congelado também caiu, e mesmo assim, ó, como que a situação ainda está fragilizada. Aqui temos o quadro de disponibilidade da carne suína no mercado brasileiro. A gente pode ver que o nível de exportação em 2023 tende a ficar muito próximo a 2022. A gente vê um cenário desafiador para a exportação de carne suína no ano que vem. A China deve reduzir o nível de importações. À frente eu vou mostrar que o yuan, que é a moeda chinesa, ela está em processo de desvalorização. Isso acaba tornando as suas importações mais onerosas. O que acontece? Caso o real não se desvalorize também, a importação se torna mais difícil. A produção de carne suína na China já está expandindo, e isso já implica em menor importação. Caso o câmbio não favoreça, a expansão aqui vai ser muito difícil. Outros países aqui da Ásia, né, expandiram a importação de carne suína brasileira no Brasil esse ano. No caso de Filipinas, Vietnã, o próprio Japão, que historicamente não comprava muito do Brasil, está comprando alguma coisa. Isso se deve basicamente ao preço da carne suína brasileira, que está muito baixo, e com um câmbio favorável. Isso joga o preço da carne suína no mercado internacional lá para baixo. É isso que fez com que a exportação brasileira esteja forte ainda esse ano. Ano que vem temos fatores aí para acompanhar, né? O próprio cenário econômico brasileiro, aí, as incertezas fiscais, como que o real vai se comportar frente às outras moedas, e o próprio yuan, né? Vários fatores aí para serem acompanhados que podem mudar essa dinâmica aqui. Na questão de produção, o Brasil não está fazendo aquele trabalho bem feito de redução, né? Ele está expandindo a produção, apesar do cenário difícil aí. A gente só está vendo a mortalidade de independentes integrados aí estão expandindo um pouquinho, e com isso, a produção em 2023 vai expandir 2,9%.
cerca de 150 mil toneladas a mais. Com dificuldade de exportação, logicamente que a nossa disponibilidade interna vai subir. E com isso, a tendência é que os preços não encontrem muito espaço para recuperação, a não ser que a da nossa demanda interna avance de maneira contundente, para absorver esse adicional. A princípio, parece muito difícil isso acontecer de maneira tão rápida. No primeiro trimestre de todos os anos, basicamente, a demanda cai no Brasil para carne suína, por vários fatores, questão de impostos, IPTU, IPVA, temos também compra de materiais escolares, a própria população tem outros gastos adicionais, né? E o calor também, né? O calor acaba afetando um pouco a demanda de carne suína. Vale destacar também que a carne suína no Brasil é a terceira colocada em predileção, atrás da carne bovina e atrás da carne de frango, e isso acaba dificultando um pouco. Então, a tendência para o ano que vem é difícil, principalmente no primeiro semestre. O primeiro semestre vai ser o período mais complicado para a suinocultura, porque a demanda cai, a produção vai subir, não é fácil cortar essa produção de maneira imediata, os estoques vão subir, e eventualmente esses estoques vão ser jogados no mercado interno, e com isso preços caem. É basicamente isso. Então, o cenário aí, as margens da suinocultura, em toda a cadeia, tendem a cair no começo do ano. Aqui temos a evolução de abates de carnes de suínos para 2023, né? A gente vê aqui uma expansão para o ano que vem de 0,95, atingindo agora 47,9 milhões de cabeças. A gente pode ver aqui nesse gráfico, que é basicamente a tabela ali, contabilizando o total do ano. A gente vê que o Brasil, todo ano, ele expande produção. Os cenários mais críticos de expansão de produção foi de 2019 para 2020, que aí aproveitando aquela oportunidade da China, né, que o Brasil ia atender a China, e de 2020 para 2021. Esses aí foram os booms aqui do avanço de produção brasileira. Acontece que a China, nesse período aqui, ela já estava reduzindo as importações, a produção ficou no mercado internacional, no mercado interno, e com isso o Brasil sofreu. É interessante que no Brasil, apesar de todo o cenário complicado, tanto em termos de preços, disponibilidade, tudo mais, a produção não cai, né? E o que isso aqui vai gerar? Vai gerar maior concentração do mercado no futuro. Os independentes já estão em cenário crítico aí, aqueles que estão sobrevivendo já estão endividados, muito deles, né? É claro que existem aqueles mais organizados, produtivos, com situação financeira ainda confortável, são poucos, né? Mas a tendência no mercado mais concentrado aí no mundo dos integrados, das grandes indústrias aí no futuro. Aqui temos os principais destinos da carne suína brasileira. Podemos ver aqui que em 2022 a China já reduziu bem a importação de carne suína brasileira, 363.800 toneladas contra 480,5 de janeiro a outubro do ano passado, né? Isso acontece porque a China já segue em processo de recomposição, tanto de produção como de rebanho. Esse volume aqui a gente pode considerar até forte ainda, né? Pode considerar até forte. Isso se deve basicamente aos preços do Brasil que são muito atrativos. À frente, você vai ver que, no cenário internacional mesmo, que eu coloquei na apresentação, que os demais players exportadores, como Estados Unidos, União Europeia, eles estão com quedas de exportação para a China bem maiores que o Brasil. Eles estão sofrendo mais nesse quesito aqui. Temos aqui outro destaque aqui, ó, que Hong Kong também caiu bastante, né? Que basicamente Hong Kong, o que ela compra, ela repassa para a China, né? Grande parte do que ela importa. Daí
E vamos agora aqui para os outros importadores que acabaram cobrindo parte do buraco deixado pela China, que é Filipinas, né? Que a gente pode ver que parece pouco aqui, se a gente ainda mais que está próximo aqui do dado da China, né? Mas do ano passado para esse aqui, a gente pode ver uma expansão de quase 50 mil toneladas. Isso aqui é muito importante, tira uma parcela de carne suína que não seria absorvida no mercado nacional. E o que acontece? A Filipinas sofreu com a peste suína africana também, só que um pouquinho depois da China. Ela ainda está sofrendo, e o preço atrativo do Brasil também trouxe ela para o Brasil, né? Ela está comprando bastante no Brasil por conta que ela está com grande déficit e por conta do preço do Brasil. Ela importava dos Estados Unidos, como os Estados Unidos estava com preço mais altos, né? Comparativamente, ela está optando pelo Brasil esse ano. Então, é um ponto favorável, né? Temos aqui também, os países da América Sul também comprando volumes importantes, mas sem grandes avanços em relação ao ano passado. Singapura também está avançando. Vietnã também pulou 6 mil. Temos Japão, que não está aqui na tabela, mas está comprando alguma coisa que é importante. E é isso. E no questão de receita, a gente pode ver que a receita aqui caiu bem aqui na China, né? Que a China renegociou contratos lá atrás. No primeiro semestre, basicamente, ela estava pagando muito pouco pela carne suína. Está avançando aqui, ela começou a pagar um pouco mais agora que os preços lá na China começaram a avançar. Só que a gente pode ver um efeito mais negativo em relação a preços do que a volumes, né? Aqui a gente tem o gráfico de evolução do preço da tonelada exportada do Brasil. A gente vê como que a China manda no preço, né? Toda vez que a China entra pagando mais, a média total do que o Brasil arrecada, da tonelada do Brasil, também avança. Basicamente, China paga menos, o Brasil recebe menos pela tonelada de todo mundo. Se a China cai, tudo cai. Se sobe, sobe. A gente vê aqui, ó, como a China, que quando ela começou a sofrer com a peste suína africana, ó, como que o preço que ela começou a pagar, ó, explodiu. Saiu basicamente de 1.800 para 3.000. E com isso, a gente pode ver lá naquele gráfico lá atrás, lá do custo, que as margens da suinicultura brasileira elas ficaram extremamente positivas. O que acontece? As indústrias exportadoras estão recebendo mais pela tonelada, elas estão demandando mais suíno para mandar para a China, e com isso elas podiam também pagar mais pelo suíno no mercado interno. Elas tinham margem para isso. E com isso, deu aquele boom de preços que estimulou também a produção. Mas acontece que a China começou a recompor lá seu plantel, sua produção, e começou a declinar. E com isso, as margens das indústrias também caíram, e isso acaba pressionando o mercado interno. E com isso, o suíno, a propensão a pagar mais pelo suíno caiu também, né? Aqui a gente vê que em 2020 para 2021, a China até melhorou um pouco, também começou a melhorar um pouco o que ela estava disposta a pagar, mas de 2021 para 2022, ela praticamente renegociou tudo, em todo que é lugar no mundo. E com isso, despencou o preço aqui no Brasil, aquela margem da suinocultura brasileira virou extremamente negativa, com o suíno em Santa Catarina caindo ali a R$300 por prejuízo por cabeça, e custo lá em cima, e a crise foi instalada com mais força aqui na virada do ano, para esse ano aqui. Aqui, ó, a partir do primeiro trimestre, aqui a China já começou a pagar um pouquinho mais. Os preços lá na suinocultura chinesa começaram a subir, a demanda na China começou a avançar, principalmente com a entrada do segundo semestre. Eles tiveram um feriado prolongado há pouco tempo, a Golden Week, feriado de 10 dias, que é um dos principais feriados lá,
elas se abasteceram para esse período, pagaram mais, né? Elas começaram a comprar aqui atrás, e com isso começaram a puxar preço para se preparar lá para a sua demanda. E retornando desse feriado, que foi agora em outubro, elas também começaram elas estavam já comprando também para o Ano Novo Lunar, que é lá em final de janeiro, lá na China. E com isso, a reposição lá na China pela carne começou a aumentar. Então, isso favoreceu também os preços no mercado internacional e favoreceu o Brasil também. E isso também ajuda a gente ver o cenário de evolução de preços da suinocultura aqui no segundo semestre, de leve recuperação. O que impede uma recuperação mais consistente no mercado brasileiro é realmente a produção, né? Aqui a gente vai entrar para o cenário econômico, né, e como isso pode afetar a demanda de carne suína. A gente vê aqui que, como eu falei anteriormente, o yuan está em processo de desvalorização. Olha como que é forte esse movimento. Isso aqui desestimula a importação da China, né? Fica mais cara. E se o real não se desvalorizar junto, a gente fica menos atrativo para ela, né? Então, isso acaba sendo um fator importante para a gente observar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Esse processo aqui vai continuar se intensificando e a gente vê também como que o real vai se comportar, né? A gente vê que no mesmo período lá do yuan, olha como que o real se comportou, teve grandes volatilidades, mas ele aqui ainda, ele está até que ok, né? Em relação a outros pares de moedas aí. A gente vê que o real esse ano foi uma das moedas que mais valorizaram, hein? Aqui temos a taxa de desocupação do Brasil. Aqui a gente vê que o brasileiro está conseguindo arrumar, tem mais trabalho disponível para o brasileiro, né? Isso é positivo para a demanda. No começo do ano tende a ocorrer alguns desligamentos natural, né? Que agora tem aquelas contratações temporárias, mas a gente pode ver que o nível de emprego está melhorando. Isso é favorável para a demanda. Aqui a gente tem a taxa de inflação aqui nos 12 meses, né, evolução como está, a gente vê que a inflação chegou a bater um pico ali, forte ali, quase 12%, né, o IPCA ali acumulado, agora está em 7,17%. Aqui tem vários pontos a serem observados, como que vai ficar a política de combustível, né, de preço de combustível, como que vai ser a política fiscal aí do novo governo, a expansão da base monetária. Isso pode influenciar muito o IPCA, né? A inflação. Caso a inflação acelere, isso é ruim, né? No primeiro momento, uma expansão monetária, ela pode até estimular a demanda, mas lá para o médio e longo prazo, isso acarreta ali em inflação e acaba afetando a demanda negativamente, né? Eu agora vou entrar no cenário externo. Eu já dei uma boa pincelada lá atrás, mas vamos adentrar aqui. No mês passado aqui, o USDA atualizou as estimativas do mercado mundial de carnes, né, incluindo a suinocultura. Os preços da suinocultura chinesa estão em recuperação. Lá na China, as margens já estão positivas, apesar do custo alto na China também. Isso está estimulando a sua produção, que ela vai expandir um pouquinho ali em 2023. Com maior produção, ela importará menos, que isso aqui pode afetar o Brasil no ano que vem. Além do câmbio, né? O governo chinês lá atrás, ela comprou bastante carne suína no seu mercado, quando os preços estavam lá embaixo. A suinocultura chinesa também passou por um período longo de prejuízos ali, por volta de 1 ano e meio, 2 anos de prejuízos, com a sua forte expansão de produção. E a China, nesse período, ela tem uma política de estoques governamentais, que ela vai comprando, né, para tentar estabilizar preços. E agora que os preços da carne suína na China estão em expansão, ela está jogando essa carne no mercado. A gente vai ver à frente que não está conseguindo esfriar, mas ela está tentando por enquanto. Aqui a gente tem a evolução dos preços da cadeia suínícola na China, né? Temos o preço do leitão aqui, que a partir de 18 começou a faltar muita oferta, né? Acabou reduzindo muita oferta, os preços subiram aqui, carne suína, suíno vivo, tudo subiu.
Quando a China começou a sinalizar para expansão, os preços também desabaram, aqui nesse período aqui foram de prejuízos aqui na suinocultura chinesa, né? Encolhimento ocorreram abates ali de matrizes menos produtivas, e agora, esse ano, ela já começou a retomar o processo de alta. Aqui temos a evolução do suíno vivo na China, aqui, ó, como que esse ano ela expandiu forte, quase 100% de alta aqui, de março para cá. A gente vê que houveram abates lá atrás de matriz aqui, a produção caiu, a China começou a desovar carne no seu mercado, das reservas, contudo os preços subiram. Ainda teve aquela demanda da Golden Week e os preparativos para o ano novo lunar. Só que a expectativa agora, passando esse final do ano, é que a demanda na China caia, né, depois de janeiro. E com isso, o mercado chinês já está vendo também queda à frente da carne suína na China, como a gente pode ver pelos futuros listados lá em Dalian. Então, a gente pode ver que já começou um processo de queda. Aqui, ó, nesse período aqui, a China estava se preparando para as festividades. Agora, provavelmente, ela já conseguiu compor estoques, agora começou a cair. Aqui temos o quadro oferta e demanda da China. A gente vê que ano que vem ela continuar expandindo. Consumo também expandirá e as importações reduzirão em 100 mil toneladas. Aqui temos o rebanho final de suínos na China. A gente vê que ela praticamente já voltou ali aos níveis ali de 2013, né? Então, recuperada da peste suína africana. A gente vê que o número de matrizes aqui está por volta de 41 milhões de cabeças matrizes. O nível é muito inferior a 2018, mas depois da peste suína africana, a China investiu pesadamente em produtividade, em matrizes, e com isso ela precisa de menos cabeças para gerar esse nível aqui de rebanho, né? Basicamente isso. A suinicultura chinesa hoje está mais profissional. Aqui temos o quadro de oferta das Filipinas. Isso aqui é importante, que a Filipinas esse ano passou para a terceira colocação como principais destinos da carne suína brasileira. A gente vê que ela também sofreu com a peste suína africana, aqui, ó, de 2019 para 2020. E isso elevou a sua necessidade de importação. Acontece que agora, lá na Filipinas, ela também começa a sinalizar para avanço de produção. É um ponto de cautela que o Brasil precisa se atentar, e isso pode afetar o nosso volume que a gente manda para lá. Isso também acaba afetando ali aquele montante total que dificulta a nossa expansão de exportação ano que vem. Os Estados Unidos aqui começa a expandir a produção depois lá da crise do Covid, que gerou muitos problemas de logística e abates lá e redução de plantéis. Ela começou a expandir agora. O consumo também subiu e a sua exportação ela também estima que vai cair. Também por conta de cenário global, que a China deve reduzir as suas importações. Aqui a União Europeia está em estado crítico aqui nesse momento, ela está diminuindo sua produção, temos problemas lá da peste suína africana que afetou o rebanho de vários países, da Alemanha principalmente. Os preços lá estão subindo, estão fortes lá na União Europeia, por conta do déficit de oferta, né? Temos problemas de energia na União Europeia, temos problema de quebra de safra na União Europeia, de milho principalmente. Isso afeta a sua produção. Com margens espremidas lá, eles não querem aumentar a produção. Aqui temos a exportação de carne suína dos Estados Unidos para a China. A gente vê que aqui caiu 53%, né? Bem acima do nível do Brasil, quando a gente vai ver à frente. Do ano passado para cá, ela já reduziu 53%. A da União Europeia também caiu 53% esse ano, aqui, até agosto, né? O Brasil aqui ainda consegue manter um nível até bom. Aqui podemos ver que em outubro o Brasil até conseguiu mandar mais que no ano passado. E no montante aqui, 24%. Oi. Alan, só para alertar que o Fernando vai precisar de uns 20 minutos, se puder, e já ir finalizando a tua apresentação, eu te agradeço. Ok, 2 minutinhos eu finalizo aqui. Ok, obrigado.
E aqui temos a evolução do preço suíno vivo nos Estados Unidos, na China e no Brasil. A gente vê que aqui os Estados Unidos avançou e agora está caindo, aproximando do Brasil, e a China, nesses últimos anos, avançou. Aqui vemos o preço da carcaça suína nos Estados Unidos, Brasil e Espanha. A gente vê que aqui agora o Brasil está menos atrativo que os Estados Unidos, ó, por conta da valorização recente do real. O Brasil ainda está mais atrativo que a Europa, né? A Europa tende a ficar com preços firmes ainda, então, em relação à Europa, o Brasil vai continuar competitivo. E em relação aos Estados Unidos, está perdendo competitividade agora. Isso pode afetar um pouquinho o ritmo de embarques no curto prazo. E é isso, eu termino concluindo aqui que 2023 será um ano desafiador para a suinocultura brasileira, por conta da disponibilidade elevada. Cenário econômico, custos e nível de produção merecem atenção especial. E eu fico por aqui e passo a palavra para o Dino. Obrigado, Alan. Muito obrigado. Lembro que o Alan volta depois do final da palestra do Fernando para responder os questionamentos. Peço que mandem as perguntas no chat. Fernando, sem perder muito tempo, estamos com o tempo meio apertado, é contigo. Vamos lá, pessoal, vamos encerrar esse tour pelo setor carnes falando aqui sobre a avicultura. Bom, segundo semestre está tendo um desenho um pouco mais complicado para a avicultura de corte. Nós tivemos o Brasil carregou uma rentabilidade boa para o setor o ano inteiro, as margens não eram tão grandes assim, mas pelo menos as margens eram positivas. Diferente da suinocultura que está em crise, a avicultura aí conseguiu desfrutar de momentos confortáveis em termos de receita. Exportação indo muito bem, exportação espetacular ao longo de 2022, temos um desempenho fantástico das exportações brasileiras, o mercado doméstico que estava respondendo muito bem à carne de frango, absorvendo o grande volume de produção que o Brasil tem, conseguindo manter uma boa relação de preço versus custo, então estava conseguindo uma margem interessante. Agora, no último trimestre, os alojamentos de agosto e setembro cresceram demais e o mercado convive com excesso de oferta e margens negativas. Tá? A margem da avicultura deixou de ser positiva para cair justamente num período aí em que há mais demanda no mercado brasileiro. Tá? Temos aí uma demanda no último trimestre que vai ser um fator importante que pode nos levar aí a uma recuperação dos preços da carne de frango, que pode nos levar a recuperação dos preços do animal vivo. É muito importante que isso aconteça para que as margens da avicultura voltem a trabalhar no azul. Tá? A nutrição animal, que ali eu coloquei suinocultura, mas ainda pressiona as margens da suinocultura e da avicultura, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Teve uma pergunta que foi feita agora na palestra do Paulo Molinari, e é uma colocação muito importante, porque milho no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, colocar esse milho por conta do frete, torna ele muito caro. O farelo de soja também está num patamar muito alto. E isso, dentro da suinocultura e dentro da avicultura brasileira, nutrição animal é o principal custo. E isso vai acabar aumentando a pressão sobre esses setores. Tá? Vamos entrar aqui nos nossos números, nas nossas projeções. O Brasil deve alojar aí em 2022 em torno de 6,8 bilhões de pintainhos, dado aqui da Pinco, tá? E também temos aqui as projeções de safras e mercado. Para o ano que vem, nós vamos ter um alojamento de 6,9 bilhões. Temos aí um crescimento interessante. O Brasil vai trabalhar aí com uma maior disponibilidade interna de carne de frango também no próximo ano. Como eu já mencionei, a carne de frango é aquela proteína que dá uma base de sustentação muito interessante do ponto de vista de segurança alimentar. É uma garantia para a população brasileira que vai ter uma proteína animal de qualidade a um custo relativamente mais baixo quando nós comparamos com carne bovina, quando nós comparamos com outras proteínas que têm um valor agregado maior. Tá? Então, manter esse nível de produção aí de quase 7 bilhões de alojamento anualmente é muito importante para o setor carnes brasileiro, para a população, e mantém um padrão de consumo bem interessante. Tá? Gente, o Brasil vai seguir na liderança global das exportações de carne de frango, assim como é líder mundial das exportações de
de carne bovina, o Brasil vai aí manter com alguma tranquilidade. O Brasil, esse ano, vai exportar aí entre 4,7 até 4,8 milhões de toneladas, com a perspectiva de 4,8 milhões de toneladas em 2023. Quero destacar aqui que o Brasil já é líder global de exportação de carne bovina há muito tempo, desde 2015. É aquela história, chegar no topo é difícil, a manutenção desse topo é mais difícil ainda. O Brasil já exporta carne de frango para mais de 100 países. O Brasil já coloca frango no mundo inteiro. Então, você conseguir expandir a produção do jeito que está sendo feita aqui no Brasil, expandir essa exportação, não é algo simples. O Brasil já tem muito mercado para carne de frango brasileira e vai ganhar ainda mais mercado aí nos próximos meses, nos próximos anos. Nós temos muitas oportunidades internacionais, como eu vou falar mais adiante. Tá? Temos uma produção que flutua entre 14 até 15 milhões de toneladas e vamos ter uma disponibilidade interna de quase, que vai flutuar entre 9,5 a 10 milhões de toneladas de carne de frango. Como eu falei, é uma garantia muito importante de segurança alimentar. A grande vantagem que a avicultura tem na comparação com a suinocultura e com a pecuária de corte é que ela possui um ciclo mais curto. Quando as crises se avizinham, seja ela custo, seja uma estrutura de custos muito inflacionada, seja aí uma demanda que vai se direcionar à carne bovina, porque a proteína de preferência da população brasileira, ela é a carne bovina. O aumento do consumo da carne de frango e da carne suína acontece quando essa carne bovina assume um patamar muito proibitivo. Então, quando essas crises se avizinham, quando tem uma crise se aproximando, a avicultura tem a capacidade de reduzir alojamento, corrigir a rota da oferta, em pouco tempo, 60 dias aproximadamente, consegue aí ajustar a sua produção em torno dessa nova realidade, em torno desses desafios que o mercado vai apresentando. Então, a grande vantagem da avicultura de corte é a flexibilidade. Ele tem uma capacidade de reagir mais rápido que os outros dois setores. Tá? Ela consegue reagir a esses desafios que o mercado apresenta de uma maneira mais rápida. Tá? Aqui, gente, até entre os meses de agosto e setembro, a suinocultura, a avicultura brasileira respirava, tinha margens positivas, estava num momento satisfatório. Passado esse momento, a margem já está negativa, com preços mais baixos quando nós comparamos com 2021. Esse é um alerta muito importante que precisa ser feito. Tá? Temos aí uma situação um pouco mais complicada, margens negativas nesse momento, o custo realmente ainda se mantém num patamar muito alto, e isso vai impactando nas margens da avicultura brasileira, e agora estão operando no vermelho também, assim como a suinocultura. Tá? Aqui, pessoal, o preço do pintainho, do pinto de corte, está cravado ali em 2,80 a unidade em São Paulo, preço no topo histórico. Só que com essa crise que começou agora na avicultura, com esse movimento de prejuízos, o que nós percebemos é que não há mais tanta propensão a reajustes dentro desse setor. Tá? Não tem um movimento assim tão contundente para a alta dos preços no curto e no médio prazo, em função dessa questão aí envolvendo o restante da avicultura, que realmente está operando com margens um pouquinho mais desgastadas. Tá? Aqui, pessoal, aquele mesmo gráfico que nós já mostramos nas outras palestras, mas aqui vamos olhar mais sobre o prisma da avicultura, sobre o prisma da carne de frango. Carne de frango, ela é por mais que ela apresente alta de preços nos últimos anos, ela segue como a mais barata na comparação com a concorrência. Tá? Ela é muito mais acessível. Tá? Ela é muito mais barato você comer frango hoje do que você comer carne bovina, que você até mesmo a carne suína. A carne suína se tornou uma opção muito importante dentro do cardápio, na variação do cardápio, ter uma outra proteína de qualidade. Então, a carne suína desponta nesse sentido. Mas o brasileiro não tem o hábito de consumo da carne suína, por mais barata que ela esteja. Tá? Nesse caso, o frango segue com a preferência de uma boa parcela da população. Tá? Vamos adentrar aqui na situação internacional, no mercado da carne de frango. A influenza aviária,
ela ainda afeta a produção de carne de frango no hemisfério norte. A influenza aviária é aquele tipo de doença que o protocolo da OIE, o protocolo sanitário, exige o sacrifício da granja inteira. Se um franguinho for contaminado dentro de uma granja, a granja inteira precisa ser sacrificada em função da doença. Então, o protocolo é muito rígido. A influenza aviária é uma doença que pode afetar seres humanos, então tem uma preocupação adicional com relação a isso. Tá? Então, precisa realmente ter um cuidado, um cuidado sanitário muito grande. O hemisfério norte realmente está tapado de casos. Nós percebemos aí avanços da doença na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil entrou em alerta recentemente, porque foi registrado um surto da doença na virada de outubro para novembro na Colômbia. Tá? Então, a doença, a influenza aviária de alta patogenicidade chegou aqui na América do Sul. Tá? É uma doença de alta letalidade quando se trata de aves. Então, é muito importante. Os cuidados sanitários que o Brasil assume são redobrados. Tá? Normalmente, o vetor dessa doença são as aves selvagens que vão transmitir, vão acabar disseminando essa doença ao redor do mundo por meio daquelas rotas migratórias que as aves têm. Tá? O conflito entre Ucrânia e Rússia ofereceu uma bela oportunidade ao Brasil. A Ucrânia é aquilo que nós costumamos chamar de exportador não tradicional de carne de frango. Tá? Ela tem assim como a Austrália tem para carne bovina, a Ucrânia tem uma posição geográfica privilegiada, consegue ofertar bons volumes de carne de frango para a Europa, para a Ásia, da mesma maneira que a Turquia e a Tailândia também conseguem uma boa projeção nesses mercados em função da posição geográfica. A Ucrânia também tinha isso. E diferente do corredor de escoamento de grãos, para proteína animal, isso não foi... o acordo não abordou a proteína animal. Então, a Ucrânia foi simplesmente alijada do mercado global de exportação de carne de frango, e isso acabou gerando uma série de oportunidades ao Brasil. Tá? O Brasil hoje consegue exportar aí quase 400 mil toneladas mensais de carne de frango em função dessas questões, em função dessa capacidade que o Brasil tem, uma capacidade produtiva enorme também. Tá? Outra oportunidade que pode surgir agora no inverno do hemisfério norte. Os problemas de abastecimento de gás na Europa podem aumentar a mortalidade de aves. Nós temos que lembrar que aves são animais extremamente sensíveis a variações de temperatura. As granjas precisam ter um ambiente extremamente controlado quando se trata de variações de temperatura. Com os problemas de gás, podem acontecer problemas de abastecimento na Europa e pode aumentar a mortalidade de aves e oferecer mais brechas, mais oportunidades ao Brasil. O Brasil ele é líder global de exportação de carne de frango halal. Tá? O Oriente Médio é um grande importador de carne de frango brasileiro e não é de hoje. Tá? Já faz mais de 15 anos que o Brasil tem uma proeminência muito grande dentro desse mercado. É um mercado extremamente robusto, é um mercado de mais de 1,5 bilhão de pessoas. É um mercado aí que a carne suína não vai ter penetração por questões culturais. Tá? Então, a carne de frango ela tem essa grande vantagem. Nós somos menos dependentes da China em relação à exportação de carne de frango. E a Copa do Mundo está acontecendo no Oriente Médio esse ano. Então, as compras aí de setembro a outubro que vão abastecer o Oriente Médio já apresentaram crescimento em função da Copa do Mundo. Tá? O Brasil é a melhor alternativa de fornecimento do ponto de vista global, tem uma ótima capacidade produtiva, carne de frango brasileira é aceita em mais de 100 países e a busca por novos mercados persiste. O Brasil faz um trabalho muito bonito e muito amplo de abertura de novos mercados dentro do setor carnes, consegue avançar aí de uma maneira bem consistente. Tá? Em 2023, a tendência é pela manutenção de um forte ritmo de exportação, o Brasil vai seguir vendendo frango de uma maneira muito agressiva em 2023. É muito importante que isso se mantenha. O Brasil, aí, mantendo esse nível de exportação de 4,8 milhões de toneladas, vai manter um certo ajuste de disponibilidade interna. E, como a gente sabe, carne bovina e carne suína vão apresentar avanços consistentes de oferta, e isso vai influenciar na formação de preço de todo o setor. Aqui um mapinha da OIE em relação
até dia 20/10, tá? Ainda não tem o caso da Colômbia. O caso da Colômbia despontou no final do mês, então vai estar no próximo relatório da OIE. Tá? Percebemos aí que temos H5N1 muito disseminada nas Américas, na América do Norte. A Europa realmente tem casos bastante... Nós percebemos um avanço dos casos dentro do continente europeu. E, como eu falei, o protocolo sanitário exige o sacrifício de granjas inteiras. Tá? Granjas comerciais precisam aí realmente, acabam sofrendo com esse tipo de doença, porque ela é extremamente letal e extremamente contagiosa quando se trata de aves. A Ásia, pessoal, apesar de retratar poucos casos, tem uma questão muito interessante aqui. Quando nós tínhamos uma cobertura mais ampla em relação à peste suína africana, quando a OIE divulgava os relatórios regularmente, ficava muito claro que a China ela tinha uma dificuldade em reportar esse tipo de questão sanitária. A mesma coisa que acontece em relação à influenza aviária. O que acontece? A China é um pouco mais fechada em relação a essas informações, porque ela sabe que controlar esse tipo de informação vai oferecer uma perspectiva melhor em relação ao mercado. Então, basicamente, casos de peste suína africana, casos de influenza aviária, acabam reduzindo o poder de barganha da China no mercado internacional. Aqui só para mostrar os novos casos de peste suína africana, 154 na Europa e 42 nas Américas. Produção mundial de carnes, carne de frango expandindo produção. Ano que vem devem ser produzidas no mundo mais de 102 milhões de toneladas. Tá? Exportação de 14 milhões de toneladas. Vocês podem perceber aqui que quase 1/3 das exportações globais é de carne de frango brasileira. Tá? Exportação mundial de carne de frango, vamos dar uma olhada nos nossos principais concorrentes aqui rapidamente. Temos aí União Europeia recuando em termos de venda nesse ano e no próximo também, muito em função da influenza aviária. Tá? Estados Unidos também apresentou um certo recuo nesse ano nas exportação. Tá? E ano que vem deve voltar a crescer. Aí nós temos que lembrar que a avicultura europeia e a avicultura norte-americana são aviculturas desenvolvidas, então o rigor sanitário é tão grande quanto o brasileiro. Tá? Eles trabalham de uma maneira bastante profissional, bastante técnica. Tailândia ganhando muito mercado em função da Ucrânia que está fora. A Tailândia que é aqueles ditos exportadores não tradicionais de carne de frango. A China, pessoal, a China também está despontando como exportador de carne de frango. E o mundo aí com um volume aí previsto de quase 14 mil toneladas de carne de frango, 14 milhões de toneladas de carne de frango a serem exportadas no próximo ano. Produção mundial, Estados Unidos lidera com alguma folga, tá? Alguma tranquilidade. A China quase alcançando o Brasil em termos de produção. União Europeia tendo um lento crescimento em função dessa influenza, ela vai focar no atendimento do seu mercado doméstico. México também avançando em termos de produção. Tá? Aqui dando uma olhadinha aqui nas questões do mercado norte-americano. Os Estados Unidos produz, não importa, pouquíssima carne de frango, produz volumes substanciais, maior produtor mundial de carne de frango e, enfim, produz muito voltado a consumo doméstico. Tá? O consumo norte-americano é extremamente robusto, a economia norte-americana consome todos os tipos de proteínas assim, de uma maneira muito ampla. Tá? Oferta e demanda da carne de frango, vamos dar uma olhadinha aqui na China. Produção tende a declinar no próximo ano em função da influenza aviária, dos avanços da influenza aviária. Temos aí uma importação que vai crescer no próximo ano, tem declinado esse ano, já vou mostrar um pouquinho aqui dos números brasileiros de venda para a China. Tá? E consumo que tende a aumentar um pouquinho na comparação com o ano corrente. Tá? Aqui, mais uma vez, a balança comercial brasileira, desempenho fenomenal das vendas de carne de frango do Brasil. Brasil crescendo 5% em termos de volume e em quase 31% em termos de arrecadação. Isso quer dizer que, além de vender muito, o Brasil está recebendo muito pela carne de frango. O preço médio cresceu bastante esse ano. E apresenta também uma certa similaridade com a carne bovina que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Pessoal, esse quadro aqui é o mundo perfeito dentro do setor carnes.
Vocês podem ver que a China está comprando menos carne do Brasil, está comprando aí um menor volume de carne de frango, e mesmo assim, nós temos aí um crescimento das exportações, quase 200 mil toneladas quando nós comparamos com o ano passado. Isso aí é o fruto dos avanços de venda para os Emirados Árabes, para o Japão, Países Baixos, África do Sul é um destino muito importante para a carne de frango brasileira. Então, o Brasil consegue pulverizar, distribuir muito bem suas vendas de carne de frango e se torna menos dependente da China. Se tiver como vocês viram na palestra do Alan, a retração das exportações para a China gerou uma série de transtornos para a suinocultura brasileira. Para a carne de frango, essa queda das exportações para a China foi absorvida com alguma tranquilidade. Tá? Foi compensado por outros mercados. Aqui o preço médio, podem perceber que a China paga caro pela carne de frango brasileiro, pagou caro pela carne de frango brasileira em 2022. A média global também é um pouquinho mais alta esse ano, tá? Mas aqui está o X da questão. Da mesma maneira que aconteceu com o mercado do boi, aquele processo de renegociação de contratos que eu mencionei, aconteceu também para a carne de frango. E a China, por ser a grande força de demanda em escala global, ela tem esse tipo de capacidade. A China baixa o preço, os outros importadores seguem no mesmo caminho e também baixam o preço. Vocês podem notar aqui que o pico aconteceu no mês de julho, pico dos preços da carne de frango. Depois disso, ela passou a declinar. E agora já temos aí indicação de preços abaixo de R$ 2.000, 2.100 a tonelada, pagos pela China, e abaixo de 1.900 pela média do mercado. Tá? E esse é o peso da China no mercado. Ela tem uma capacidade de formação de preço internacional que afeta as contas da indústria, afeta nas decisões da indústria. Tá? Conclusão, pessoal. Vamos caminhar para o final, né? As exportações estão caminhando para um recorde em termos de receita e de arrecadação em 2022. Em 2023, o Brasil vai manter. E eu vou dizer aqui para vocês, vou ser bem sincero com vocês. Eu creio que o Brasil vai seguir na liderança aí global das exportações de carne de frango por pelo menos mais 10 anos, com alguma tranquilidade em função do mercado halal. Pode ter flutuações para baixo, para cima na comparação com outros anos, mas agora é aquela história, né? O Brasil trabalha para superar o próprio Brasil. O foco do Brasil agora é buscar novos mercados, superar aí, buscar novas alternativas de fornecimento de carne de frango. Um mercado que o Brasil já é líder há muito tempo e vem trabalhando muito bem. O Brasil trabalha muito bem dentro da avicultura, dentro da produção de carne de frango. Tá? Com o aumento da disponibilidade interna de carne bovina e com a estrutura de custos muito inflacionada, vai seguir uma estrutura de custos pesada no primeiro semestre, ajustes de oferta podem acontecer durante o primeiro semestre de 2023. Tá? Custos de nutrição animal seguem pressionando as margens da atividade e um mercado doméstico forte, que vai ser um fator aí preponderante para que o setor atinja um novo ponto de equilíbrio. Tá? Era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje sobre a avicultura. Passo a palavra ao Dylan e à Adriana, que deve ter mais um recado para passar para a gente. Obrigado, Fernando. Adriana, tem mais algum recado aí para nós, por favor? Sim, Dylan. A plataforma Safras, como já foi dito, tem 15 dias de demonstração gratuita, né? Vocês conseguem acessar aí a página pelo QR Code ou no chat, clicando. Todo esse conteúdo especial, né, criado aqui no AgriWeek para vocês, é só uma parte do que a gente tem lá dentro da plataforma Safras. Então, o Fernando, por exemplo, cria a parte de carnes, né? Então, a gente tem a cobertura de frango, boi, suíno. Lá você encontra dados de exportações, importações, tudo que foi utilizado aqui na nossa apresentação é uma pequena parte do que tem lá dentro. Então, vale a pena pedir essa demonstração gratuita e ter um acesso completo lá dentro das nossas informações. Tá certo, Adriana, muito obrigado. Mais uma promoção aí de safra ao longo do dia. Já foram algumas promoções, algumas indicações. Sugiro a todos que conheçam a plataforma Safras, vocês realmente não se arrependerão. Amanhã também teremos mais algumas promoções e agora vamos iniciar então essa fase de perguntas e respostas para o Alan e para o Fernando.
enquanto o pessoal ainda não manda nenhuma pergunta lá, eu tenho uma pergunta aqui, Fernando. Vamos começar com o setor de carnes. Essa pergunta foi mandada pelo Arno. Se o setor avícola caminhava bem até o meio do ano, com equilíbrio da oferta e da demanda, que fator pode ter contribuído para esse desajuste com a elevação da produção acima da capacidade de demanda? Embora bem posicionado na exportação, até que ponto compensa produzir além do que o mercado consegue absorver em termos de demanda? Fernando. Bom, na verdade, o que aconteceu é que o mercado acabou se empolgando em função do ótimo resultado das exportações. O mercado acabou aí saindo um pouquinho desse ponto de equilíbrio, estava caminhando tudo bem. O preço do frango vivo estava acomodado a R$6 o quilo em São Paulo, acabou recuando em função desse aumento de alojamento. E, na verdade, foi um equívoco de estratégia, acabou acontecendo isso, e acabou saindo um pouco da linha, esse alojamento de pintos de corte, acabou gerando esse quadro agora, e realmente precisa ser retrabalhado para que o setor volte a lucrar, volte a ter uma margem positiva. Os desafios são grandes, nós estamos trabalhando já com margens apertadas o ano inteiro, a rentabilidade era positiva, agora precisa aí reequilibrar a produção para voltar a ter um aumento da lucratividade para o setor. Certo, Fernando. Temos uma pergunta aqui também para o Alan. Também uma pergunta feita pelo nosso amigo, companheiro aqui da agência Safras, o Arno Bashi. Alan, o que pode ser feito pelo setor da suinocultura para reduzir a margem negativa de preços recebidos em relação aos custos de produção? Que percentual de ajuste na produção precisaria ser adotado? Sendo feita, em quanto tempo seria possível restabelecer um equilíbrio no mercado? Bem, basicamente é redução de produção, né? O custo de produção é um fator externo, depende do preço do farelo, do milho, e eles têm os mercados próprios deles. Então, cabe ao setor reduzir a sua produção. Basicamente é isso, aumentar a sua produtividade, e com o cenário de expansão de produção, aí fica difícil a gente ver preços melhores. Então, ou a gente pode expandir a exportação, que eu acho que é um pouco difícil para o ano que vem, é uma exportação muito mais além de 1.100.000, então caberia ao setor reduzir a sua produção. Uma redução de produção não acontece de maneira imediata por conta do ciclo, né? Se você começa a bater matrizes, reduzir nascimentos, a produção mesmo vai diminuir lá na frente. Então, os próximos meses vão continuar sendo difíceis em questões de margens aí. A gente tem que acompanhar dólar, commodities aí variados, como milho, soja, né? Então, por enquanto é difícil a gente ver um cenário favorável para o preço suíno e para as margens. Tá certo, Alan. Tá certo, Fernando. Obrigado pela participação de vocês. Agora nós iremos para a nossa última palestra desse segundo dia de evento. Nós vamos... só um pouquinho. Surgiu uma pergunta aqui para o Alan, do Matias Neto. Com os desafios elencados por ele para o mercado de suínos para 2023, aonde poderá se apresentar as melhores oportunidades? Na redução dos preços dos insumos ou na elevação do preço-consumo, por exemplo? Alan. Olha, no lado do consumo, a gente tem que ver como que vai estar também as concorrentes, né? A carne bovina, a carne de frango. O frango, a gente está vendo que agora começou a dar uma arrefecida. Temos o último bimestre aí que talvez a demanda avance, dê uma estabilizada no preço dos cortes de frango, do boi também, dos cortes bovinos. E isso pode favorecer o preço na ponta final, né? Do corte suínos também. Para o primeiro semestre, a gente tem que acompanhar todas essas concorrentes. A demanda do carne suína aí no primeiro trimestre, quadrimestre, tende a ser difícil na carne suína. Historicamente, sempre foi difícil. Então, pelo lado do consumo, é difícil. Por enquanto, a nova equipe econômica está sinalizando para a expansão monetária de benefícios, isso pode favorecer o consumo, né? No ano que vem. É uma variável importante aí. Em relação aos insumos, o custo propriamente dito, é difícil, né, para o setor mexer nisso. Tem que estar trabalhando aí no dia a dia. O milho tem seu mercado próprio, o farelo de soja também.
tem que, em alguns casos, tem que ver também produtos substitutos, caso se o trigo for mais viável no momento, outras farinhas aí que podem ser substituídas, né, no caso do farelo, ou outros insumos aí no milho, como o sorgo. E é isso. Eu acho que para o setor mesmo estabilizar no setor suíno, basicamente é daqui para frente cuidado da produção, né? Basicamente, esse é o ponto. Tá certo. Agora sim, agradeço ao Alan, agradeço ao Fernando e vamos nos encaminhar então para a última palestra do dia,